criando filhos à maneira de Deus. A palavra de hoje está em Salmo 127, a partir do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A Bíblia diz que feliz é o homem que tem filhos. Talvez você que esteja nos assistindo já tenha filhos ou filhas, ou talvez ainda não. Não importa. A hora que você tiver, você já vai saber como criá-los à maneira de Deus, e nós que já temos filhos somos desafiados pela palavra de Deus a fazer o que é certo. Eu gosto dessa expressão que a Bíblia usa, flechas, porque quando nós pensamos em flecha, a gente sempre pensa em algo que vai muito longe. E para você atirar uma flecha, para ela ir muito longe, você tem que fazer esforço, e quanto mais esforço você fizer, juntamente com a técnica, mais longe vai a sua flecha. E não é simplesmente atirá-la, você precisa mirar, você precisa saber para onde você quer que aquela flecha vá. Aplicando isso para a nossa vida, os nossos filhos precisam ir mais longe do que nós. E quando eu digo mais longe, não estou dizendo apenas financeiramente. Não estou dizendo ter apenas um trabalho, uma profissão, talvez que ganhe mais do que a nossa. Não, isso é apenas uma área da vida. Mas os nossos filhos, educados por nós, precisam ser pessoas que tenham experiências com Deus mais profundas daquelas que a gente teve. Pessoas que consigam ter uma inteligência emocional até maior do que a nossa. Que alegria é para um pai e para a mãe ver que o filho foi muito mais longe e conseguiu fazer muito mais coisas em Deus do que nós. E isso é normal. A Bíblia nos ensina que assim nós temos que enxergar os nossos filhos, enviá-los para longe, para fazer muito mais coisas grandiosas do que nós mesmos. Lembrando, sabe aquele esforço que a pessoa que solta a flecha faz? É o que nós hoje, em nossa geração, temos que fazer com os nossos filhos. Esforço não apenas para dar o melhor para eles. Por exemplo, tem alguns pais que acham que devem fazer o esforço de trabalhar muito para poder comprar muitas coisas para o filho. Não é esse esforço, não. É o esforço de gastar tempo com eles. É o esforço de você abrir mão de coisas que você talvez até julgasse importantes, mas para priorizar os seus filhos, priorizar a sua família. Esforço muitas vezes de abrir mão de si próprio para poder dar o seu melhor de você para os seus filhos. No final das contas, sabe, pessoal, os filhos no fundo, eles não querem os melhores presentes, não. Eles não querem os melhores computadores, eles não querem... Talvez eles externem isso com os lábios para os filhos menores, mas o que realmente nossos filhos precisam é ter tempo conosco, é passar um tempo de qualidade conosco, é ouvir de nós como se deve viver uma vida para agradar a Deus. Tem um outro trecho da Bíblia que eu gosto demais, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Você as inculcarás aos teus filhos, e dessas palavras falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Isso nos mostra que para nós conseguirmos efetivamente ensinar os nossos filhos, discipulá-los, fazer dos nossos filhos discípulos como Jesus, nós precisamos gastar tempo. Não é apenas dar a sobra, dar o restinho ali do dia, do momento para o nosso filho, não. É investir tempo de verdade com eles. É oferecer o nosso melhor tempo, não um restinho do dia cansado, como às vezes a gente faz, como às vezes eu faço, como às vezes talvez você faça também. O nosso desafio é oferecermos para o nosso filho uma educação de qualidade bíblica em todos os momentos, aproveitarmos as oportunidades. Se estivermos passeando no shopping, usemos as situações daquele momento para ensinar o que Jesus faria naquela ocasião. Se estivermos andando na rua, se estivermos visitando alguém, se estivermos no ônibus, se estivermos numa praça, seja aonde for, aproveitemos cada oportunidade para ensinar os nossos filhos como Deus quer que eles sejam. O último versículo de hoje, Provérbios 22, 6, esse eu vou falar de cor porque eu sei que você também sabe. Ensine a criança no caminho em que deve andar, porque quando essa criança crescer, não se desviará deste caminho. Ensine a criança, aqueles que são pais de filhos pequenos ainda, a palavra de Deus, não apenas com os lábios, mas principalmente com a sua vida. E quando essa criança crescer, ela vai optar pelo Senhor, porque ela aprendeu com você através das suas atitudes.
A minha avó, a minha mãe, a igreja me ensinaram desde a minha tenra idade o que era amar a Deus. E hoje eu escolhi amar a Deus porque eu aprendi pelas Sagradas Escrituras que este é o melhor caminho e assim eu tenho ensinado a minhas filhas e assim eu creio que elas ensinarão as filhas dela. Eduque os seus filhos à maneira de Deus. Deus abençoe, até mais.